estou sendo bem econômico. Nas notas eu disseco bem mais, tá? Mas eu acredito que isso dá para entender aqui. Então pronto, diante das duas possibilidades, se F não é diferenciável em P, P é ponto crítico. Começou? Já. Tá. E se F é diferenciável em P, então o P também é ponto crítico, porque a derivada vai ter que ser zero. A prova para mínimo local também vai ser a mesma coisa, só que para condicionais, né? Aí aqui tá. Se P é ponto de mínimo local, só troca os sinais. Porque, ó, não vou fazer mais não. Vou botar só aqui mínimo. Se P é ponto, que é a outra possibilidade, né? Se P é ponto de mínimo local. Muito bem observado. Então, isso eu tinha esquecido. Então, isso aí. Menor que é igual a não. Aí, o que é que vai mudar? Só vai mudar aqui. Que aqui é o quê? Aqui é maior que ou igual a zero. E aí, o limite vai ser o quê? Aqui, maior que ou igual a zero. Tá? E aqui é o quê? Menor que ou igual a zero. Aí esse limite dá menor que ou igual a zero. Pronto. Então vai ser ponto crítico. A intuição já diz isso, gente. Porque, ó, o que é que diz a intuição? Ó, a intuição. P é ponto de máximo local da função. Tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico. É um ponto de máximo onde tem derivada. Onde tem derivada. É um ponto de máximo onde tem derivada, ó. Então tá aqui, ó. Ponto de máximo onde ela é diferenciável. O que é que diz a intuição? Que a reta tangente tem que ser horizontal. Tá? E esta proposição confirma a intuição. Num ponto que é de máximo local ou que é de mínimo local, a derivada não existe ou ela existe é igual a zero, ou seja, o ponto é ponto crítico. Mas a recíproca desta proposição não é verdadeira. A recíproca desta... Olha, isso aqui, ó, o existe aqui, tal que isso acontece é fundamental. Isso é a definição de ser ponto de máximo de uma função num conjunto, tá? O ponto de máximo local é um ponto que é de máximo da função no intervalo aberto. Agora, veja aqui. Bem, aí eu já tenho um problema aí para ser resolvido. Dado um ponto crítico, porque essa proposição diz, se um ponto é ponto de máximo local, de mínimo local, é um ponto crítico. Então eu sei onde buscar os pontos de extremo local, vou buscar nos pontos críticos. Agora, dado um ponto crítico, como é que eu mostro se ele é ponto de máximo ou de mínimo? Se é que ele é uma das duas coisas, aí é outros 500. Aí é o estudo de sinal da derivada. Vamos ver que tem um teste da derivada primeira e tem um teste da derivada segunda para isso, tá? Mas vamos ver, considere esse exemplo. Para f de x igual a x3 para essa função, tá? F' de x é igual a quanto? 3x2. Logo, isso é qualquer que seja o x real, né? Logo, 0 é o ponto crítico de f. E artigo definido. Logo, 0 é o quê? É o ponto crítico. Só tem um, tá? Artigo definido. É o ponto crítico de f. Tá? Agora observe o seguinte. Esse é um ponto crítico que não é de máximo local, nem é de mínimo local.
Zero é ponto crítico. Por quê? Só você ver, ó. Tem uma reta aqui. Está aqui o zero. E pegue um intervalo aberto qualquer. Pega um intervalo aberto qualquer, contendo zero. Ora, dado um intervalo aberto e contendo o zero, contendo zero, ou seja, está o que zero está nele, existe x pertencente a i, tal que x é menor do que zero. Claro, tem um x em i, tal que x é menor do que zero. E também existe z em i, tal que z é maior do que zero. Tem um z aqui, tal que z é maior do que zero. Não tem não? Z real. Existe z em i, tal que z é maior do que zero. Existe z, tal que z é real, não é maior que zero. Logo você vai ter o seguinte. Logo, f de x. Quem é o f de x? É x3, que é menor do que zero. Mas quem é o zero? É o f de zero. Então existe x em i, tal que f de x é menor do que f de zero. Isso diz que o zero não é ponto de mínimo da função nesse intervalo. Tá? E quem é o f de z? F de z é z3. Como z é positivo, z3 é positivo, ou seja, z3 é maior do que f de zero. Assim, zero não é ponto de máximo de f em i. Vamos começar pela ordem, para ficar respectivo. Não é ponto de mínimo de f em i, nem é o que? Ponto de máximo, nem é ponto de máximo. Da função f e i. Ou seja, qualquer que seja o intervalo i, ó, dado o intervalo i aberto contendo zero, qualquer que seja esse intervalo, zero não é ponto de máximo da função f nesse intervalo, e o zero não é ponto de mínimo da função f no intervalo. Então o zero não é ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local. Porque para ser ponto de máximo local, ele tinha que ser ponto de máximo em algum intervalo aberto. E para ser ponto de mínimo local, ele tinha que ser ponto de mínimo em algum intervalo aberto. Então, conclusão. Portanto, zero não é ponto de extremo local, de extremo local de f. Então você tem um exemplo de um ponto que é ponto crítico de uma função, mas ele não é ponto de extremo local dessa função. Entendido? Agora vamos ao teorema do valor extremo. É um teorema de topologia, é um teorema que não usa o cálculo, não usa diferenciabilidade na sua demonstração. Ele é um teorema
de continuidade, tá? É um teorema independente do cálculo. O cálculo é que depende dele, que é o teorema do valor extremo ou o teorema de Weierstrass, tá? Teorema do valor extremo, teorema diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B. Quanto tempo aí? Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se F ela é contínua no intervalo fechado AB, se F é contínua no intervalo fechado AB, então F tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo no intervalo AB. Então, F, ela possui, ou seja, ela tem ponto de máximo em AB e tem ponto de mínimo no intervalo fechado AB. Ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo. O que é que significa isso? Significa o seguinte: isto é, existem P e Q pertencentes ao intervalo fechado AB, tais que f de P é o mínimo da função, ou seja, f de P é menor que ou igual a f de x, e f de x é menor que ou igual a f de Q, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Entendido? Esse teorema ele é bem intuitivo. A demonstração dele não é simples, mas ele é bem intuitivo, é de fácil assimilação, de fácil aceitação. Por quê? Observe. Reta numérica. Na B. Está aqui, digamos, o f de A. Está aqui o f de B. A história do arame. A função é, por hipótese... Qual é a hipótese? Contínua. No intervalo fechado AB. Ela é contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB. Então, o seu gráfico daqui para cá é um contínuo. Ela pode até baixar, pode subir, mas vem para cá. Ela vai ter que ter um máximo, um ponto mais alto, que é um arame. O arame tem um ponto mais alto e tem um ponto mais baixo. O ponto mais alto corresponde a quê? Ao ponto de máximo, e o ponto mais baixo corresponde ao ponto de mínimo. É o P, aqui é o P, né? Ponto mais baixo. E aqui é o aqui. Ponto de mínimo, ponto de máximo. Tá? É o teorema do valor extremo. Sem demonstração, não dá para demonstrar, um teorema de topologia, só usa continuidade, tá? O cálculo, ele não depende de cálculo, você não usa argumento de geometria para de diferenciabilidade para demonstrar isso aí. É um teorema do valor extremo, mas ele é um teorema de existência. Ele não exibe quem é o ponto de máximo nem é o ponto de mínimo. Ele só diz assim, se quiser vá atrás que tem, tá? E outra coisa, o teorema precisa ser, o intervalo precisa ser fechado. Se o intervalo for aberto, você tivesse um P, dá o F, P,
fosse igual a f de q e os dois fossem exatamente os menores. Se o ponto, isso não é só para esse caso não. Se um ponto, ele é ponto de máximo e também é ponto de mínimo, a função é constante. Mas eu estava querendo dizer assim, por exemplo, se o átomo vai aqui, sobe aqui, baixa aqui. Aí vai para o f de q. Você tem esse ponto aqui são exatamente iguais, são os menores. Aqui é um P e aqui é um P. Você teria dois pontos, né? É de existência, né? Então, É só de existência. É só de existência. Ele não é nem de unicidade. Ele não diz que o ponto de máximo é mínimo. Por exemplo, a função seno no intervalo 0, 10π fechado, tem mais de um ponto de máximo e mais de um ponto de mínimo. Tá bom? Agora, ó, olha, se você pega a função tangente ela é contínua no intervalo aberto menos π sobre 2, ela é contínua porque ela é diferenciável. É contínua, ela é diferenciável, ela é tudo, tá? A função tangente é contínua nesse intervalo. Além disso, quem é o limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda? Quando x tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2, a tangente tem limite mais infinito. Então, a função tangente não tem ponto de máximo aqui. Porque se eu tendo a π sobre 2 dentro desse conjunto, o valor f de x tem limite mais infinito. Então o valor f de x ele pode ficar tão grande quanto eu queira, bastando que o x seja escolhido suficientemente próximo de 2, menor que π sobre 2. E o limite com x tendendo a π sobre 2 a menos π sobre 2 pela direita, menos π sobre 2 pela direita, da tangente de x, isso é menos infinito. Então a função tangente não tem ponto de mínimo nesse intervalo. Então, conclusão disso tudo é que tangente não tem extremos locais, não tem extremos no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Ela não tem máximo nem tem mínimo, porque se tem ponto de máximo, tem máximo. Se tem máximo é porque tem ponto de máximo, tá? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Então a função tangente, ela não tem ponto de máximo aqui, nem ponto de mínimo aqui, e aqui ela é contínua. Mas isso não fere o teorema do valor extremo, ou teorema de Weierstrass. Por quê? Porque aqui o intervalo é aberto, e o teorema, mostra aqui, o teorema, ele diz respeito a uma função que é contínua no intervalo que é fechado, tá? Esse teorema é conhecido como teorema do valor extremo. Teorema do valor extremo, ou teorema de Weierstrass. Ou teorema de Weierstrass, tá? Teorema do valor extremo ou teorema de Weierstrass. Toda função contínua no intervalo fechado
Nesse intervalo ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Ok? Diga. Pronto.